Buenas, considerando o projeto de uma câmera radial com seguidor biselado, determine os raios de base primitivo, além dos ângulos de subida e descida, sabendo-se que o repouso deve ser de 120 graus. Características: deslocamento máximo 25 milímetros, ângulo de pressão de subida e de descida 20 graus, e o movimento de subida MHS e o de descida cicloidal. Então, primeiro a gente começa fazendo aqui, ó, nosso esquemático aqui da came radial. Então aqui eu tenho uma came radial com um seguidor biselado. O que é um seguidor biselado? É esse cara aqui, ó, que ele é igual ao seguidor plano, tem os mesmos elementos. Então o que a gente tem? Vamos fazer o centro da minha came radial aqui, ó, e esse raio aqui é referente ao raio de base. Daí aqui a gente tem o deslocamento máximo, ó, o deslocamento máximo desse cara aqui, né, que vai lá, vai deslocar, vai ter um deslocamento máximo. Então esse cara aqui é o D máximo. O que é o raio primitivo? O raio primitivo, ele é o raio referente à metade do deslocamento máximo. Ou seja, aqui ó, vai ter um raio primitivo. Esse cara aqui é o raio primitivo. Tá. Então, o que ele pede? Tá, com isso a gente tem todos os elementos que a gente precisa para resolver o exercício. Ele pede aqui, ó. Vamos escrever o que a gente tem. A gente precisa saber o beta de subida e o beta de descida. Então, R raio de base, raio primitivo, beta de subida, beta de descida. A gente conhece uma fórmula para esse raio primitivo, que ele é RP, que é o raio primitivo, vezes F, que é o fator aqui de subida e descida, que a gente tem uma tabela, daí depende do ângulo e depende do tipo de movimento. Daí a gente vai saber o nosso F. Então, o raio primitivo é igual a esse F, vezes o deslocamento máximo, sobre o beta. E o que é esse beta? A gente sabe que beta de subida mais beta de descida mais beta de repouso é igual a 360 graus. Ah, Catano, por que isso? 360 graus. Aqui, ó. Quando a gente analisa esse movimento, a gente tem um gráfico mais ou menos assim, ó, do movimento. Vou fazer aqui como se fosse zero, né? Então, ó, tem um repouso, daí, então, ó, vamos supor que ele está girando, esse cara está girando para cá. Então ele está vindo, isso aqui está dando assim, né? Ó, girou para cá, tá vindo aqui, ó. Então até aqui tem um repouso, daí ele sobe, subiu, daí ele vai começar a descer e depois vai ter mais um repouso. Esse movimento, ele vai ficar assim, ó. Tem uma subida, tem um repouso, que foi o primeiro repouso que eu comecei ali, daí tem uma subida, tem uma descida, e daí depois tem mais um repouso. Esse cara aqui, ó, daqui até aqui é 360 graus. Só que daí a gente tem, opa, 360 graus. Mas aí a gente, o que que a gente tem aqui, ó? Que isso aqui é um beta de repouso sobre 2, beta de repouso sobre 2, né? Porque eu vou ter 2 beta de repouso. Beta de repouso sobre 2. Daí, aqui, ó, aqui tem um beta de subida e um beta de descida. Então a gente pode escrever que a gente sabe que o nosso beta de repouso é 120 graus. Então a gente tem uma equação aqui, ó, beta de subida mais beta de descida é igual a 360 menos 120, que dá 240 graus. Então a gente tem uma equação para resolver esse nosso problema. E daí agora, o que mais que a gente tem? A gente consegue calcular o raio primitivo por esse cara aqui? Não, por quê? Porque a gente não sabe, porque a gente não sabe como é que é o nosso beta, a gente não sabe qual que é o valor do beta de subida e do beta de descida. Se a gente tivesse 13 incógnitas para isso aqui, a gente conseguiria calcular o raio primitivo, mas como a gente não tem, não dá. Então aqui, ó, reescrevendo esse cara aqui, ó, a gente sabe que o raio primitivo é aquilo ali, né?
Daí, ó, o raio primitivo vai ser sempre o mesmo. E a gente pode calcular ele pelo movimento de subida e pelo movimento de descida. Então a gente vai ter um F de subida vezes o D máximo sobre um beta de subida. Como o raio primitivo é o mesmo, independente da subida ou da descida, a gente vai ter igual vezes o F de descida vezes o D máximo sobre o beta de descida. Então a gente tem que, vai cortar aqui dentro dos dois lados, a gente vai ter F de subida sobre beta de subida é igual a F de descida sobre beta de descida. E reorganizando esse cara aqui, a gente tem que, vou reorganizar, F de subida vezes beta de descida é igual a F de descida vezes beta de subida. E o que é esse F, esse FS e esse FD? A gente tem uma tabela para eles. A gente tem uma tabela para eles. Então, a gente escreve aqui, ó. O ângulo de pressão de subida e descida é igual a 20 graus. Então, a gente tem que alfa subida é 20 graus e é um MHS. Daí, daqui da tabela, a gente vai ter o nosso F de subida, que vai ser igual a tanto. Alfa de descida é igual aos 20 graus e é um movimento cicloidal. F de descida. Daí a gente vai lá na nossa tabela aqui, ó. Que eu tenho no exercício que eu tirei esse cara aí. 20 graus, harmônico simples, 4,32 é o nosso F. E 20 graus, que é o de descida, 5,5. Então, F de subida é 4,32, F de descida, 5,5. 4,32 e 5,5. 4,32 e 5,5. Daí, agora a gente tem duas equações e duas incógnitas. Daí a gente vai fazer um sisteminha ali, usando essas equações aqui, ó, que estão circuladas aí. E vamos resolver o nosso problema. Vou isolar. Ó, já posso substituir esses valores aqui, ó. Vou pegar essa equação, essa aqui, e vou substituir os valores dos F's. Então, F de subida é 4,32 vezes o beta de descida igual ao F de descida 5,5 vezes beta de subida. Temos a primeira equação aqui. Agora, na verdade, isso aqui é a equação 2. Né? E agora eu vou pegar e vou isolar um desses aqui para substituir aqui e para achar uma das incógnitas. Então eu vou isolar o beta de descida, passando o BS, beta de subida para o outro lado. Eu vou ter BD igual a 240 graus menos BS. Então, da equação 2 lá, que é a primeira, eu vou ter beta de descida é igual a 240 graus menos beta de subida. Daí agora eu consigo substituir esse beta de descida aqui na primeira equação, fazer o que tem para fazer e achar o nosso beta de subida. Então a gente vai ter 4,32 vezes 240 graus menos BS igual a 5,5 vezes BS. Vamos fazer uma distributiva aqui. Vou calcular aqui na minha calculadora que tem nas minhas mãos. 4,32 vezes 240, 1036,8. 1036,8. Daí 4,32 vezes menos BS, fica menos 4,32 beta S igual a 5,5 beta S. Isolando beta S, ó, beta S vai ser igual a 1036,8 dividido por 5 dá 9, 5,82. Então, 9,82. Isso que é graus. 1036 dividido por 9,82, 105,58. 105,58 graus.
temos o nosso BS. Com o ciclo aqui da equação 2, descobrir o BD. Então, BS vai ser... Não, BS não é, beta S. Então, beta D, ó, escrever aqui para ficar bonitinho. Beta S é igual a 105,58 graus. E beta D vai ser igual a 240 menos o beta S. Eu vou fazer direto. Daqui do meu calculador, deu 240 menos a resposta, 134,42 graus. Então, daí a gente encontrou o nosso beta S e o beta D. Agora, como a gente tem, ó, dessa equação aqui, ó, raio primitivo é igual a F, a gente conhece o F, a gente conhece o deslocamento máximo, e agora a gente conhece ambos os betas. A gente pode usar qualquer um deles para descobrir o raio primitivo. Então, raio primitivo é igual ao F vezes o D máximo sobre o beta. Daí aqui eu vou fazer o F de subida é igual o F de subida vezes o D máximo sobre o beta de subida. Só que esse beta de subida aqui ele tem que ser em radianos. Tá. F de subida, quanto que é o nosso F de subida? 4,32 daqui, ó. Vezes deslocamento máximo é 25 milímetros. Então, 4, igual 4,32 vezes 25 milímetros dividido por beta de subida 105,58. Regrinha de 3, 180 graus é π. 105,58 é x. Então, 105,58 vezes π dividido por 180. 1,84. Então, isso aqui dividido por 1,84. Daí a gente faz 4,32 vezes 25 dividido pela resposta 58,61. 58,61. O que? Esse raio primitivo é igual a 58,61 milímetros. E o nosso raio de base, daí é importante a gente fazer o esquemático lá da nossa câmera. Se aqui é o raio primitivo, e esse aqui, ó, daqui até o raio de base é D sobre 2, ou seja, o raio de base é o raio primitivo menos a metade do deslocamento máximo. Então, vai ser, eu vou escrever lá embaixo, raio de base é igual o raio primitivo menos o deslocamento máximo sobre 2, que é igual a 58,61 milímetros menos 25 sobre 2. Isso dá 58,61 menos 12,5, 46,11. Então, raio de base é igual a 46,11 milímetros. Vamos ver agora se bateu com a resposta lá do professor. 46,11, 58,61, 105,58. Vamos ver. Vamos ver se confere. Raio de base 46,11, raio primitivo 58,61, beta de subida 105,58 e o beta de descida, vamos ver se eu me acho nessas bagunças aqui, ó, 134,42. Então, exercício copadinho. Valeu?